Boa noite, todos os Boa companheiros noite. desse grupo do estudo da série psicológica. Sejam muito bem-vindos ao estudo de hoje. Espero que vocês estejam muito bem. Muito a gente sabe que não, que a gente gostaria de estar passeando por aí. Mas dentro da medida do possível que vocês estejam bem, aproveitando esse tempo para refletir. Então, para começar, hoje eu gostaria de fazer uma proposta diferente para vocês em relação à oração, tá? Então, hoje de manhã, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Hoje de manhã eu estava muito angustiada, sem saber exatamente por quê. E aí, quando eu fico angustiada, eu começo a ouvir música, sabe? E eu ouvi uma música e eu queria hoje que a gente fizesse a oração. Deixa eu admitir uma pessoa aqui, que agora tem que admitir. E eu gostaria de fazer a oração declamando, que eu não vou cantar, não, eu não vou ferir os ouvidos de vocês. Eu vou declamar uma partezinha da música, talvez vocês a conheçam, e eu queria fazer a reflexão sobre essa letra como oração nossa. Depois vocês me contam se vocês conhecem, se vocês gostam. Essa música chama Sou Humano, da Carla Bruna. Ela é evangélica, né? E diz assim: Deus, mais uma vez, segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Eu cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis e me torno um vencedor. Estou sentindo as minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nesta hora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Então vem, Senhor, vem e me leva além. Amém. Conheciam? Eu Não, conheço. eu não. Adoro ela. Eu conheço. Eu até tenho ela na minha playlist. Eu Então, também. essa música hoje me levantou, me consolou. Eu comecei a entender, como sempre, né, que sem Deus não somos nada. Então, por isso eu queria compartilhar e fazer a oração, essa música com vocês, tá bom? Bom, então vamos começar nossos assuntos, né? Eu acho que hoje nós temos muito para discutir. Eu estou muito feliz que essa sala está muito cheia e assim a gente pode interagir um pouquinho, porque muitas vezes eu me sinto aqui muito solitária. Não sei vocês, mas eu estou me sentindo assim, eu estou precisando desse calor humano. Então, quem sabe hoje a gente consegue interagir um pouco, tá bom? Eu vou desligar o microfone de todo mundo, como de praxe. Aí vocês levantam a mãozinha ou então pode ativar, vou deixar vocês ativarem o próprio microfone, pode ativar o microfone e falar que eu volto para cá, tá bom? Então vamos lá. Aí, desativei de todo mundo. E vou começar. Hoje nós temos um novo capítulo, não é mesmo? Aqui, ó. Nosso novo capítulo hoje. Eu esqueci de deixar na apresentação aqui. Peraí, só um minuto. Então, o livro nós já sabemos, né? O livro, o primeiro da série psicológica de Joana de Ângeles. E nós estamos no capítulo 2. Nós vamos começar o capítulo 2 hoje. E aí, para nossa reflexão de hoje, por causa do assunto, capítulo 2, o título é Jesus e Reencarnação. Eu escolhi aqui duas frases de duas personalidades. Não sei se dois espíritos diferentes. Essa é uma grande controvérsia. Eu coloquei aqui, ó. Mas, enfim, vamos começar com o nosso Allan Kardec primeiro.
Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, vai dizer que a reencarnação é uma questão de justiça. Então, nós só podemos entender a justiça divina se admitirmos a reencarnação. E aí, alguns anos depois, veio o continuador, Chico Xavier, e vai nos dizer o seguinte, que reencarnar é recomeçar, é receber de Deus uma nova chance de reconstruir as cenas de existências passadas, nas quais, como roteiristas do filme de nossa vida, não soubemos escrever uma bela história. Olha que legal. Então, assim, nós somos roteiristas da nossa vida e se a gente não consegue escrever uma bela história, Deus nos dá mais papel e mais condições de escrever uma nova história. Chico tem uma frase famosa que diz que não podemos mudar o começo, mas podemos, ninguém pode voltar e fazer um novo começo, mas nós podemos todos, a partir de agora, construir um novo fim. Então, está aqui essa frase que vai nos guiar, essas duas frases que vai nos guiar no estudo de hoje. Então, Jesus e a reencarnação é o segundo capítulo. E aí, o que acontece? Aí, eu queria fazer uma abertura para vocês, eu não sei se vocês já perceberam desde o primeiro capítulo. A Joana, ela separa os capítulos em partes. Então, o que ela vai fazendo? Ela vai colocando umas estrelinhas de separação das partes. O capítulo 1 já teve uma separação em 4 partes e esse capítulo 2 também terá. A maioria dos capítulos vai ser dividida em 4 partes, como foi o primeiro e como é esse segundo. Alguns, eu já olhei lá para frente, vai ser só em 3 partes. Mas a dinâmica da separação, ela continua sendo a mesma. Então, eu queria, nesse capítulo 2, já chamar a atenção para vocês de como a mentora vai fazer a divisão didática dessas partes. Então, a primeira parte, até a primeira estrelinha, quem tem o livro aí pode olhar, ela vai apresentar a questão que está sendo colocada. No caso aqui, a questão toda é a reencarnação, porque o livro inteiro vai falar dos ensinos de Jesus perante uma situação, que ela elencou 20 situações, né? A segunda é a reencarnação. Então, a questão colocada aqui aparece nessa primeira parte, que vai ser sobre a reencarnação. Aí, na segunda parte, o que ela vai fazer? Ela vai falar de que Jesus ensinou e como ele exemplificou a questão, ou seja, a reencarnação, nesse caso. Então, nós vamos fazer hoje a primeira e a segunda parte. A terceira parte, ela já vai falar de como o evangelho, ou seja, esse ensino que Jesus deixou, se aplica a nós na época atual, na atualidade. Então, ela já vai trazer para nós, para a atualidade. E a última parte são os conselhos da mentora. Em vista de tudo que ela falou, quais são os conselhos que ela pode nos dar para que nós possamos fazer essa trajetória de maneira mais suave, essa jornada de conhecimento do próprio eu e assim se melhorando, né? Que é esse o objetivo da série psicológica, o autodescobrimento da criatura. Então, ok? Tudo bem? Eu vou voltar para vocês, se alguém tiver algum comentário, que aí a partir daqui a gente já entra no tema. Olá, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Vocês tinham percebido essa divisão que ela faz em 4 partes sempre? É sempre essa dinâmica? Ok, quando não tem comentários eu volto lá para a gente não perder tempo, tá bom? Então, já trabalhando essa questão, já, gente, não se preocupe com esse tanto de texto, nós não vamos ler. Eu vou mostrar rapidamente para vocês, que eu vou falar. Tem esse slide, ó, 1, 2, 3 e 4 slides, que não são ainda o texto da Joana. O texto dela vai começar nesse daqui. Então, o que acontece? Por que tem esses aqui? Tá cheio de texto, porque eu fiz um trabalho de
compilar algumas das principais citações sobre reencarnação que aparecem ao longo dos tempos da história e dos vários lugares. Então, o que eu queria mostrar, aí vai ficar aí, depois vocês leem com calma, tá? Porque não precisamos ler assim em detalhes. Então, lá no texto sagrado dos hindus, o Bhagavad Gita, já aparece uma referência à reencarnação, olha só. Ele vai falar que da mesma forma como nós nos desfazemos de uma roupa, peraí que você está bem na minha frente. Da mesma forma que nós nos desfazemos de uma roupa usada para pegar outra, assim a alma ela se descarta de um corpo usado para se revestir de outros corpos. Assim, naturalmente. Por quê? Porque para os hindus é natural essa ideia da reencarnação, né? E aí o Krishna, porque Bhagavad Gita, né? Foi escrito por Krishna, que é uma das personalidades da divindade, né? Uma das partes da divindade, que é uma trindade. Ele diz que eu e vós tivemos vários nascimentos, os meus só são conhecidos de mim, vós não conheceis os vossos. Então, como ele era uma divindade já emancipado, já liberto das rodas das reencarnações, então Krishna diz que ele sabia as reencarnações dele, mas nós temos reencarnações, mas não sabemos. Esse texto, ele data de 3.000 anos antes de Cristo. Então, muito antes de Kardec falar em reencarnação, isso é muito antigo, porque às vezes as pessoas acham que é só espiritismo que defende a reencarnação. Não, é esse o motivo que nós estamos conversando aqui, né? É mais antigo que isso. Aí nós vamos ter ainda na Índia, Buda, então tá aqui o Buda, agora mais ou menos 500 anos antes de Cristo, Buda vai dizer assim, que os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente, até compreenderem que ser é mais importante que ter. Buda está falando para a gente agora, né? Concorda? 2.500 anos depois. Então, Buda também falando da reencarnação e a questão de que nos livraremos da reencarnação quando nos conseguirmos desapegar dos valores materiais, nos atentarmos aos valores espirituais, ou seja, o que é o ser e não o ter. E aqui, na última citação, já vamos ter um profeta da Pérsia, chamado Zoroastro. Aí Zoroastro, na Pérsia, um pouquinho 100 anos antes de Buda, mais ou menos 600 antes de Cristo, ele vai dizer o seguinte, que aquele que retoma a terra e faz o bem segundo seu conhecimento, suas palavras, ações e intenções, recebe um dia uma recompensa que convém aos seus méritos. Aquele que durante o período de uma vida na terra vive na dor e no desgosto, sofrem por causa de suas palavras mesquinhas ou de suas más ações no corpo anterior, pelo que é punido no presente. Tá vendo? Ele tá falando aqui de corpo anterior. Gente, piscou aqui, eu vou só voltar para ver se alguém tá querendo entrar, tá? Já eu volto. Aqui, ó. O Eduardo, acho que caiu. Isso. É porque agora o Zoom atualizou e eu tenho que admitir cada participante que entra, certo? Então, continuando lá. Aqui já na Grécia. Então, tá vendo? Olha aqui, ó, 572 a 492 antes de Cristo. Então, 500 anos antes de Cristo, 400 antes de Cristo, então anterior ainda, né? Então, aqui nós vamos ver Pitágoras falando que ele se lembrava de uma encarnação anterior dele. Até ele cita aqui com riqueza de detalhes, nome. Olha, tá vendo? Olha, eu vou ler para vocês que essa é interessante, ó. Que ele fala que a alma, ela muda de domicílio, né? Aí ele fala, quanto a mim, já fui ao Forbes no tempo da Guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Mas, embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só muda a forma. Tá vendo? Tudo que
o Espiritismo vem nos trazer. E aí, por fim, Sócrates, também na Grécia, 100 anos depois, grande filósofo Sócrates, ele vai dizer que ele estava convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram, que as almas dos que morreram estão vivas. As almas, depois de haverem estado no Hades, o Hades era o lugar para onde eles iam, que eles acreditavam que eles iam depois da morte. Então, de haver estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos, ou seja, outras vidas. Está acabando, gente. Aqui nós vamos ter, já na Idade Média, o famoso Leonardo da Vinci, inventor, escritor, filósofo, dizer que... perdão, vou voltar. Aqui eu não consigo ler porque tem um negócio bem na frente, mas ele diz assim, se tu encontras prazer em ler, ele vai falar, leia-me, leitor, se encontras prazer em ler, porque muito raramente eu voltarei a este mundo. Olha o que ele está dizendo, muito raramente, ele não diz que ele não voltará mais. E Leonardo da Vinci, o espírito de Leonardo da Vinci, de acordo com alguns livros, quem já leu a trilogia do Ícaro Redimido vai saber que era o espírito de Leonardo da Vinci que que coordenou toda a missão de desenvolvimento do avião para o transporte dos encarnados, né? E que isso ia propiciar um maior intercâmbio entre as pessoas. Então, o espírito-chefe no plano espiritual era Leonardo da Vinci, que foi o espírito que animou Arquimedes lá na Grécia Antiga. Então, tudo isso está na trilogia do Ícaro Redimido, colocando. Então, Leonardo da Vinci diz, ele já sabia que ele não reencarnaria muitas vezes. Aí, não sei, né, com essa transição, quem sabe ele está por aqui novamente. Mas, enfim, aí também para não ficar só, não falei só de cristão, porque eu falei lá do Zoroastro, nós falamos do hinduísmo, agora vamos falar do islamismo. No islamismo tem um poeta islâmico chamado Al-Rumi, aqui já é depois de Cristo, tá vendo? Olha, Leonardo da Vinci, Idade Média, ó, e esse texto islâmico também da Idade Média. Olha só que interessante que ele vai dizer. Fui mineral, morri e me tornei planta. Como planta, morri e me tornei animal. Como animal, morri e depois fui homem. Por que teria eu medo? Vi 2000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto sou hoje. Morrerei ainda como homem, para elevar-me e estar entre os bem-aventurados anjos. Entretanto, mesmo este estado de anjo, terei de deixar. Olha só que coisa mais interessante que temos aqui. Se formos estudar as ordens, que já vou mostrar para vocês, as ordens das categorias, né, que o espírito vai evoluindo conforme ele vai avançando os patamares, esse poeta islâmico fala exatamente do átomo ao arcanjo. Então ele fala, ele foi mineral, do mineral ele foi planta, da planta ele foi animal, do animal ele foi homem, do homem ele vai ser espírito puro, como ele diz, os bem-aventurados anjos, e não para aí. A gente sabe que um Cristo, só adiantando, Jesus, quando a gente fala Jesus, o Cristo, a gente sabe que o homem inicia lá, né, no átomo a sua trajetória, aí entra no reino hominal, né, então reino mineral, depois vegetal, animal, hominal. Entrando no reino hominal, tem as várias ordens, que são dos espíritos imperfeitos, depois dos espíritos bons, a segunda ordem, e a terceira ordem, que é a mais inferior, a dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem dos espíritos bons, aqueles que já estão almejando uma situação melhor, já lutando contra os seus vícios, e a primeira ordem dos espíritos puros. Isso é o que a gente chama de anjos. Então, diz Emmanuel
que quando a gente atinge o estágio espírito puro, que não precisa mais encarnar na matéria, só em missão, né, se assim o desejar, começa uma outra trajetória evolutiva. Como a gente faz toda uma escada, a gente passa pela escola primária, depois ensino fundamental 1, 2, ensino médio, e aí chegamos a um patamar. Aí o que a gente faz? Vai para o ensino superior. Então, quando a gente chega lá nesse patamar, aí a gente tem outras graduações para fazer, igual na faculdade. A gente faz o curso superior, depois tem pós-graduação, mestrado, doutorado e vai embora. Então, ele diz que um Cristo é o máximo dessa outra graduação. Então, depois de espírito puro, a gente entra numa outra escada evolutiva. O máximo dessa escada é que é um Cristo. Pra vocês imaginarem o que foi Jesus. Bom, continuando. É o último, tá? Agora, por fim, tem esse aqui que já é bem mais recente, né? Do século XVIII. Benjamin Franklin, né, americano, ele tem uma inscrição aqui na lápide dele, que é o túmulo dele, tem um textinho, tá vendo? Esse textinho que tá aqui é esse que eu reproduzi para vocês. Olha que interessante que vai estar escrito. Aqui jaz o corpo de Benjamin Franklin, impressor, semelhante à capa de um velho livro de páginas arrancadas, abandonadas ao léu, com o seu título e os seus dourados apagados. A obra não se perderá, pois, como ele acreditava, ela aparecerá uma vez mais em nova edição, mais elegante, revisada e corrigida pelo autor. Legal, né? Aí, voltei. Espero que a gente tenha coisas para discutir. Vocês sabiam de todas essas citações sobre reencarnação? Já conheciam? André. Todo mundo? Oi, quem está falando? Eu, Eduardo. Tá, deixa eu te achar aqui para eu te colocar no vídeo. Aí, pode falar, Eduardo. Eu não conheci nenhuma delas, né? E é interessante, quando a gente chega em Benjamin Franklin, que ele fala uma coisa semelhante que o Chico Xavier falou, né? Com relação a reescrever, quer dizer, editar a história, né? E acho que isso é uma metáfora boa pra gente, porque logo que você mostrou a fala do Chico Xavier, uma reflexão que a gente pode fazer. Como que eu estou escrevendo? É uma história bela de se ouvir, né, de se ler futuramente, então é uma para se policiar, né, nos dias, nas gente, nas ações. Hoje eu vi uma frase que falava assim, fale só quando aquilo que você disser for mais bonito que o silêncio. Então acho que tem um pouco a ver com as nossas atitudes, isso vai ficar registrado, né? E essas duas citações que eu trouxe também me fez refletir nesse sentido de ser autor, ser o roteirista mesmo, né? Isso é muito importante, né, Eduardo e a todos, por quê? Porque agora nós estamos num grau de maturidade no planeta Terra em que não dá mais para a gente se colocar na situação nem de vítima de um destino. Agora a gente tem certeza que nós somos autores da nossa própria história e isso nos traz uma liberdade, que é o nosso livre-arbítrio, mas uma responsabilidade muito grande, né? Ok, então agora sim, indo para a Joana. Depois desse preâmbulo grande, iniciando o capítulo com Joana. Então essa não é a primeira frase, como eu falei para vocês, eu estou tendo que pular algumas, mas eu vou ler para vocês podem acompanhar aí a primeira, eu pulei só a primeira. Então vou ler aqui, ó. Não fosse Jesus reencarnacionista, toda a sua mensagem seria fragmentária. Acho que eu vou voltar para vocês, às vezes, aqui, ó, vou voltar aqui. Vou ler com vocês, tá? De novo. Não fosse Jesus reencarnacionista, toda a sua mensagem seria fragmentária. De vez em quando eu tô parando, porque eu tenho que clicar para admitir as pessoas, viu, gente? Desculpa.
Porque às vezes a pessoa pede para entrar e agora o Zoom atualizou. Então, todo que entra tem que admitir. Então, vou voltar. Não fosse Jesus reencarnacionista, toda a sua mensagem seria fragmentária, sem suporte de segurança, por faltar-lhe a justiça na sua mais alta expressão, propiciando ao infrator a oportunidade reeducativa, com o consequente crescimento para a liberdade a que aspira. O que Joana está nos dizendo aqui? Que Jesus, com todas as palavras, ela está dizendo que Jesus era reencarnacionista. Jesus falou de reencarnação, e isso ela vai mostrar, e nós também vamos ver daqui a pouco, né? Então, ela está dizendo que se assim não fosse, a mensagem que Jesus trouxe não seria completa, ela seria muito fragmentada. O que ela está querendo dizer? E isso ela vai abrir em todos os outros livros da série psicológica. Tem um livro, inclusive, eu não me lembro o nome agora, que ela vai falar das parábolas. Então, assim, quando ela diz que o ensino de Jesus seria fragmentário, é porque se a gente não admite a reencarnação, a gente não consegue entender em profundidade todos os ensinos de Jesus. Aí, Emmanuel, num dos livros dele, fala uma frase que é interessante. Ele diz assim, Jesus a porta, porque Jesus disse que ele era a porta, né? Ele era a porta que nos conduziria a Deus. Então, Emmanuel diz assim, Jesus a porta, Kardec a chave. Então, ou seja, é a reencarnação, esse conceito que vai nos dar a chave para entender muitos dos conceitos que Jesus falou. Tem até algumas situações que a gente não vai abrir aqui, porque ao longo do nosso estudo nós vamos falar disso, que pessoas achavam que Jesus não tinha feito aquilo, não tinha falado aquilo, porque não fazia sentido, mas não faz sentido se eu não tiver a reencarnação. Porque quando eu coloco a reencarnação para entender as parábolas e os ensinos de Jesus, tudo se faz luz, e ele vira a luz do mundo como de fato é. Ok, gente? Tudo bem? Posso ir para o próximo parágrafo? Alguém tem dúvida? Tem comentário? Esse aqui é polêmico, né? Eu achei que ia ter comentário, porque é claro que nós estamos no meio espírita, mas a princípio você vê os cristãos, exceto os espíritas, todos os cristãos não são reencarnacionistas. Então é polêmico a hora que a Joana diz que Jesus era reencarnacionista. Porque você fala assim, onde isso está na Bíblia? Né? E é esse todo o trabalho que a gente tem que fazer para compreender. Então, vamos ver a próxima frase dela. O amor por ele ensinado, se não tivesse como apoio a bênção do renascimento corporal, ensejando recomeço e reparação, teria um caráter de transitória preferência emocional, com a seleção dos eleitos e felizes em detrimento dos antipáticos e desditosos. O que ela está dizendo aqui? Que quando Jesus, por exemplo, vou começar lá no Sermão da Montanha, quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, se eu não tenho a ideia, a chave da reencarnação, isso parece um masoquismo, né? Como é que eu posso ser feliz sofrendo? Concordo? Agora, com a chave da reencarnação, que foi o que a gente usou lá para interpretar, isso faz mais sentido, porque os aflitos, ou seja, os que choram, são aqueles que já estão arrependidos, entendendo que estão sofrendo, porque tem uma razão para isso. Então, não é só um masoquismo de sofrer por sofrer, é sofrer com o propósito de se melhorar, para que numa próxima oportunidade esteja melhor. Que o que Deus faz não é aleatório, ele escolhe alguns para sofrer e ele escolhe outros para ser felizes. Não, isso é meritocracia, por mérito do próprio Espírito que vai ser herdeiro dele mesmo, né? Então é isso que ela está dizendo aqui, né? Que se o ensino de Jesus, o amor que ele disse que esse Pai sente por nós, esse amor, se ele não tivesse o apoio, esse ensinamento, se não tivesse o apoio da reencarnação, talvez nos colocasse dúvida, né? Como amar
se vê os seus filhos sofrer. Aí, com a reencarnação, isso faz todo sentido. Porque Deus não nos pune, nós é que respondemos pelas nossas responsabilidades assumidas. Bom, enfim, aí para trazer um exemplo, eu coloquei algumas imagens, eu vou explicar elas para vocês, tá? Para tentar falar um pouco sobre isso aqui. Então, nós estamos chegando aí na Páscoa, e sexta-feira a gente vai, não vou dizer que a gente comemora, porque não tem que comemorar na sexta-feira, né? Porque a sexta-feira é o dia em que a gente entende que houve a crucificação. A gente comemora a Páscoa, aí sim, porque a gente comemora o renascimento, né? Ou seja, a vitória da vida sobre a morte. Jesus nos ensinando que nada morre, que a única coisa que morre é o corpo, mas que o ser continua. Mas enfim, o que eu estou falando nisso, né? Então aqui tem a imagem, aqui no meio tem a imagem da crucificação. E aí quando a gente pensa nesse amor que Deus tem por todos os seus filhos, Jesus disse que Deus era o Pai de todos. Jesus, do alto da cruz, que eu estou mostrando para vocês, está cortado, ó, mas aqui ó, é Jesus crucificado, e esse aqui embaixo é o sacerdote do templo, Caifás. Jesus, do alto da cruz, com suplícios de dores, ele diz assim: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, né? Foi de perdão. Aí, mas eu fico pensando assim, Jesus nem tinha se magoado com Caifás, porque Jesus não disse para ele assim, eu te perdoo. Não. Por quê? Porque não havia necessidade de perdão, porque Jesus não tinha nem se colocado na posição de vítima deles. Ele nem se magoou. Então, se ele nem se magoou, não precisava perdoar, porque não tinha o que ser perdoado. Mas Jesus pede a Deus. Por quê? A hora que ele diz, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem, o que Jesus está nos ensinando com essa frase lá do alto da cruz? Quer dizer, até morrendo, Jesus ainda estava nos ensinando. Ele está nos ensinando o quê? Ele está pedindo para Deus suavizar a responsabilidade que Caifás e todos os outros, né, tiveram outros, e todo o ser humano, em partes, estava tendo sobre aquela morte injusta. Porque Jesus sabia que eles seriam chamados à responsabilidade. Então ele estava pedindo para que isso fosse suavizado. Porque quando eu erro, mas eu não tenho consciência do meu erro, a responsabilidade por ele é menor. Agora, quando eu erro, tendo responsabilidade, sabendo, consciente que aquilo é errado, a responsabilidade assumida é maior. Então, o que Jesus está pedindo era que a responsabilidade dele fosse suavizada, fosse menor. E aí, pensando na reencarnação, né? Então, quando Jesus diz isso, então veja, Caifás, depois de algumas reencarnações, ele, por exemplo, a gente tem notícia de que ele reencarnou como Inácio de Loyola, e aí vai pregar e vai levar a mensagem do Cristo para outros lugares da Terra. Outro que eu gostaria de falar, então, olha a reencarnação dando as oportunidades para que aquele espírito renitente, bastante egoísta, né? Quer dizer, que tem o predomínio do ego, que Caifás persegue Jesus e prende Jesus porque ele não podia perder o poder temporal, é isso que o animava, então, uma atitude extremamente egóica. E aqui outro, né? Aqui, ó, na noite em que Jesus foi preso, lá no Jardim das Oliveiras, é Judas que vai denunciá-lo junto com Caifás, aqui de novo, né? E Judas mostra quem é Jesus, trai e diz onde ele está. Jesus também não precisou perdoar Judas, porque ele nunca se sentiu traído, né? Judas já estava perdoado de antemão. Tanto que, quando Judas se aproxima de Jesus, Jesus já sabia o que estava acontecendo, Jesus o chama de amigo. Então, Jesus nunca, digamos, se melindrou, nem se sentiu nessa situação de vítima em relação a Judas. Por isso que não faz sentido nenhum
quando eu era menor, agora eu não vejo mais, mas a gente via naquelas cerimônias no sábado de Aleluia, que está chegando, de malhação do Judas, né? Não faz sentido a gente fazer esse julgamento de Judas porque Jesus não o fez. Jesus da cruz, assim que ele desencarna, a primeira coisa que ele se desprende do corpo, a primeira coisa que ele vai fazer, diz Humberto de Campos, é que ele foi socorrer Judas, que tinha se suicidado e estava num lugar não muito bom. Então, o que provocou a queda de Judas foi a sua própria consciência, a sua própria culpa. E em relação a isso, aí aqui, de novo, depois de algumas reencarnações, depois dessa cena, depois dessa situação aqui, do apóstolo Judas Iscariotes com Jesus, ele caindo, o problema de Judas não foi exatamente a traição, assim tinha que acontecer. O problema do Judas, em termos de responsabilidade maior, foi o suicídio. Daí Jesus interviu, buscou, resgatou, ele teve que responder pelas suas responsabilidades, teve algumas encarnações, mas a encarnação de Judas, isso quem nos conta é Leon Denis, no livro chamado Jeanne d'Arc, que Joana d'Arc, a garota de Dom Remy, que a heroína da França, na guerra contra a Inglaterra, foi a reencarnação de Judas Iscariotes, foi a reencarnação libertatória dela. Então ela, quando foi presa, ela ouvia, né, os espíritos, acho que vocês já sabem da história, e os espíritos disseram para ela que em 3 dias ela estaria libertada. E aí, quando não é a surpresa dela, que ela é encaminhada para a fogueira, até onde eu coloquei aqui a imagem, ela amarrada para ser queimada. Porque ela foi traída pelos generais franceses, pelo seu amigo, eu não lembro o nome do rei da França, ela foi traída e entregue aos ingleses. Então, quando ela está aqui, ela, de certa forma, conta no livro que ela blasfema, ela diz que as vozes, ela chamava de as vozes a enganaram, porque eles disseram que ela seria liberta em 3 dias. Quando ela começa a arder nas chamas, ela não sente as dores das chamas queimando suas carnes, porque ela foi desligada, ela cumpriu sua missão e ela teve o benefício de ser desligada antes do suplício. Então o espírito dela se liberta antes, aí ela entende que eles estavam corretos, que a libertação dela era a libertação do corpo, não da prisão, né? Quer dizer, da prisão do corpo e não da forma como ela estava esperando. Olá, eu aqui. Agora temos algo para comentar sobre esse parágrafo, que o amor de Deus, o amor de Deus desse Pai ensinado por Jesus fica mais amplo, Deus fica maior quando pensamos na reencarnação? Vocês estão quietinhos hoje, gente? A Micaela, que sempre fala, tá quietinha, o Márcio tá quietinho, o Eduardo já falou, mas se quiser falar, pode falar de novo. Se vocês não André, volto lá. Oi, Eduardo. além dos outros pontos desse parágrafo, uma coisa que chamou bastante atenção é quando você destaca a questão de Judas, né, que Jesus chama ele de amigo. E se a gente for observar, no meu ponto de vista, Judas não foi nada mais do que um instrumento, igual você falou. Essa traição já ia acontecer, né? Então, talvez não seja muito diferente da gente. Às vezes acontece alguma traição, alguma coisa, alguém do nosso dia a dia, do nosso convívio, não só através da traição, mas as provas vêm através do nosso semelhante, do nosso próximo. Então, às vezes a gente se apega a ficar com raiva da pessoa, ficar magoado, ficar ressentido, sendo que a gente tem que olhar para a gente, para a situação e ver por que aquela pessoa foi usada como instrumento, qual que é o aprendizado que a gente tem por trás disso, né? Exatamente, Eduardo, olha lá.
Jesus, nessa lição, nos ensinando a como agir nessas situações nossas do dia a dia, né? Então, ou seja, o milindre não faz sentido, porque tá vendo, nas duas vezes Judas fez aquela situação, Jesus não se milindrou. Jesus estava lá na cruz, tendo seus algozes aos pés, e ele não se milindrou, ele pediu ainda por eles, né? Então, assim, a gente sabe que Jesus é um espírito puro, muito além de nós, mas nós temos que seguir as pegadas dele, tomar a minha cruz e seguir-me, né? Andréia, Oi. E assim, tudo isso que foi falado, né, desde lá do começo da frase de Buda, né, que fala que o importante é ser e não ter, é tudo isso, é o que a gente é. Eu acho que é complexo o estudo, porque é forte, é coisa que deixa, às vezes, a gente até sem palavras diante de tanta coisa e reflexões que eu acho que a gente deve trazer no dia a dia. Inclusive, esse fato e esse item da gente não ter que perdoar. A gente não tem que perdoar, porque a gente não tem que se sentir ofendido, né? Eu gosto muito, eu assisto bastante palestra daquela Arca Ramatiz e aquele Tony Robert, não sei muito bem o nome dele, ele fala muito isso. O nosso maior problema é porque a gente está o tempo todo falando, ai, mas eu tenho que perdoar, eu vou perdoar, eu preciso aprender a perdoar. E ele fala muito isso, a gente não tem que perdoar. A gente não tem que perdoar ninguém, porque a gente não tem que se sentir ofendido. A gente tem que aprender com as situações. É claro que, humanamente, certas situações, principalmente quando, às vezes, nos fere, né? Tem muita coisa que eu acho que nos fere, mas a gente não cresce se não for na dor, infelizmente ainda, né? Somos seres ainda de extrema necessidade de evolução e nós ainda não temos outro caminho senão a dor para crescer, porque ainda nós não conseguimos crescer por vontade própria, né? A gente precisa ser chamado de alguma maneira a atenção para ter esse crescimento. É triste? Não sei se é triste. É uma forma, eu acho que é um degrau que ainda estamos, né? A gente sempre se descobre nas dificuldades, a gente descobre em perdas, a gente tenta ser melhor nos desafios. Então, eu acho que é isso. Ainda estamos num degrau de aprendizado de que precisamos ser um pouco mais humildes e começar a compreender essa história e aprender a esquecer essa frase. Eu preciso aprender a perdoar. Não, eu não posso me melindrar, né? Porque se você não melindre, você não pega aquela dor, né? Jesus, a gente nem consegue comparar essa figura extrema, né? Mas se a gente pega essa dor ou esse aprendizado e tira dele o melhor, então você não fica ali, eu tenho que aprender a perdoar o marido que traiu, tenho que perdoar aquele filho que foi embora, aquele amigo que me golpeou. Não, né? Ele teve um momento, o que eu vou aprender disso? Então a gente precisa aprender a não se ofender, né? E esquecer, eu preciso aprender a perdoar. Não, a gente não precisa aprender a perdoar, a gente precisa aprender a não se ofender tão facilmente. A lição de Jesus principal que ele veio trazer, Micaela, foi do perdão. A gente discutiu isso, inclusive, né? Mas e por que ele fez isso, né? Igual você está falando aí, né? Eu não deveria, foi isso que ele nos mostrou, nem me melindrar, nem me magoar. Mas aí, por que ele veio fazer? Ele veio nos ensinar o perdão. Porque ele sabe em que série que nós estamos. Sabe igual o aluno que escreve errado? Se ele está na primeira série, a professora vai falar assim, não tem problema que ele escreveu, sei lá, a casa com S, ele escreveu com Z. Se ele está lá sendo alfabetizado, você concorda que isso não vai ser corrigido? Porque tudo bem, ele entendeu, tá bom. Agora, se for um aluno do primeiro ano do ensino médio, aí ele não pode escrever casa com Z, concorda? Aí ele vai ser corrigido. Então, Jesus sabia que nós estávamos ali no primário, a gente está sendo alfabetizado no amor, vamos dizer assim. Então, tanto que na doutrina espírita, o que a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, quando fala do homem de bem? Vai falar assim,
quando é que a gente vai ser um homem de bem, né? O homem de bem, ele é reconhecido quando ele faz esforços para domar os seus próprios vícios. E aí completa, vai dar uma receita, diz assim, ó, o que a gente tem que ter? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Por que é nessa ordem? Porque é o seguinte, olha, se eu tenho benevolência para com todos, eu não preciso de indulgência, vocês concordam? Ó, se eu for boa para todo mundo, se eu for bom para todo mundo, eu não preciso de indulgência porque eu não vou nem julgar o outro. Porque a benevolência, eu nem julgo. Não importa o que ele fez, eu não julgo. Agora, se eu não sou benevolente, aí eu entro na indulgência. Indulgência para com todos. É porque eu já julguei, eu fiz um juízo de valor, mas eu vou pensar assim, do mesmo jeito que ele errou, eu posso errar. Então, é isso que é indulgência para com o outro. Então, se eu não sou benevolente ainda, se eu não consigo ser benevolente ainda, eu tenho que, então, ser indulgente. Ou seja, ver o benevolente não vê o erro do outro, não vê, simplesmente. E foi o que Jesus fez. Agora, se eu vejo, se eu consigo já ver o que está de ruim, o que é ruim no outro, então eu preciso ser indulgente, para entender que aquilo de ruim eu também tenho em mim. Agora, quando eu sou tão imaturo que eu não consigo nem ser indulgente, ou seja, eu vejo o defeito do outro e ainda me melindro, que é o que a Micaela estava falando. Aí Jesus ensina, então, perdão das ofensas. Então, nós estamos no primeiro patamar dessa escola, entendeu? Então, nós vamos o aprender a perdoar, reconhecendo no outro, vendo o defeito do outro, mas nós estamos fazendo o que nesse estudo? O nosso grande objetivo é conhecer a nós mesmos. A hora que a gente vai conhecendo as nossas mazelas, e isso o Eduardo falou, a gente vai vendo que o outro é só instrumento para mostrar o que está aqui dentro. Então, talvez nós estejamos querendo superar esse degrau, viu, Micaela? De sair do patamar do perdão para entrar na indulgência, reconhecer que o outro pode errar, assim como eu estou errando, e assim nós vamos crescendo juntos. É isso, né, gente? Mais alguém? Não, ok. Então, vamos voltar lá mais um pouquinho com Joana. Isso. Com o apoio dos renascimentos físicos, ele, Jesus, né, identificava de imediato quais os necessitados que estavam em condições de se recuperar, em condições de recuperar a saúde ou não, tendo em consideração os fatores que os conduziam ao sofrimento. E por isso mesmo, nem todos aqueles que lhes buscavam a ajuda logravam-na ou recuperavam. O que Joana está dizendo aqui? Que nem todo mundo, que nem todo mundo que buscava Jesus querendo um milagre, querendo recuperar a saúde, querendo ser salvo, conseguia. Por quê? Vocês podem muito bem lembrar que Jesus perguntava se a pessoa queria e perguntava o que ela queria que fizesse por ela, né? Então a pessoa precisava estar em condições, tanto de querer quanto de poder, porque tinha algumas situações que Jesus não podia interferir. Então ele curava, né, aquelas que ele podia. Então Jesus olhava para a pessoa e ele sabia o porquê que aquela pessoa estava passando por aquela situação, se era kármico, vamos dizer assim, ou não. Porque aqueles que já estavam em condições, que já tinham condições de ser libertado, isso ele fazia. E aí está dizendo que nem todos que buscavam Jesus, eu não sei se vocês sabiam, eram curados. Porque às vezes na Bíblia vai aparecer lá os casos, os milagres, os casos de cura. Mas os casos em que não eram curados? Aí eu fui buscar aqui eu peguei uma imagem de Jesus chamando o publicano. O publicano era um cobrador de impostos, o Levi. Levi depois foi renomeado para Mateus, e a gente conhece como evangelista Mateus, um dos 4 evangelistas. Assim como Jesus também renomeou Simão, né?
Simão não era Pedro, Jesus é que chamou ele de Pedro. Então aí a gente o conhece por Simão Pedro, mas o nome dele era Simão. E Mateus, que a gente conhece por Mateus, era Levi. Então, no texto de Mateus, Mateus vai dizer para a gente o seguinte: logo quando Mateus é convidado por Jesus a ser um dos seus apóstolos, a seguir Jesus, e ele larga tudo e vai, Jesus convida os seus apóstolos a irem a Nazaré. Nazaré era a cidade em que Jesus tinha passado a sua infância, né? É a cidade onde morava sua mãe, Maria. Não sei se vocês se lembram, mas os apóstolos, a maioria deles era de Cafarnaum. Então eles vão a Nazaré, e ali em Nazaré, Mateus vai dizer que Jesus não realizou ali muitos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas. Então, tá vendo? Então, tá lá em Mateus dizendo que não era todo mundo que Jesus curava. E quem Jesus curava tinha a ver com essa questão da reencarnação e da lei de causa e efeito. Porque... Ah, não. Eu vou esperar. Algum comentário? Tem uma Joaninha aqui, ó, para falar uma coisa pra gente, ó. Aí, continuando a leitura, porque Jesus sabia, ser enfermo o espírito e não o corpo. Sempre se dirigia preferencialmente à individualidade e não à personalidade de que se revestiu o homem. Então, o que Joana aqui está nos dizendo? Jesus olhava para a essência da pessoa e não para aquela roupa que ela estava vestindo naquele momento. Porque ele sabia que toda doença, olha lá, sabia que quem era enfermo era o espírito, não o corpo. Então, se o corpo aparecia como enfermidade, um cego, um aleijado, enfim, a doença não estava no corpo, mas a doença era do espírito. Então, eu vou abrir aqui um pouco, que Joana já começou, é a diferença entre... Nossa, eu escrevi identidade, gente. Eu errei. Eu queria escrever aqui... Peraí. Eu queria escrever individualidade. Olha, tá vendo como eu estava voando hoje? Então, aqui onde está escrito identidade, ó, é individualidade. Então, qual é a diferença entre individualidade e personalidade? Porque Joana diz que Jesus falava com a individualidade e não com a personalidade que o homem se revestia. Então, a personalidade, vou começar daqui, gente. A personalidade é aquilo que você aparenta ser. Então, veja, aquilo que você é nas várias situações. Muitas vezes, nós, não estou falando nem de reencarnação no momento, vamos falar dessa encarnação. Não tem vezes, é por isso que eu mostrei essa imagem aqui, ó. Não tem vezes que você está triste por algum motivo, chateado e tal, e aí para ir para a rua, para o trabalho, você tem que colocar uma cara alegre e se apresentar bem para as pessoas. E às vezes no trabalho você tem uma certa personalidade, um jeito de ser, em casa outra, no centro, na casa espírita outro, e com os amigos outro. Então a gente mesmo, nessa própria vida, se reveste de algumas máscaras, que é aquilo que nos insere na sociedade, para que a gente possa ser aceito naquela comunidade, naquela sociedade. Então, isso é o que a gente chama de personalidade, aquilo que a gente se veste para interagir com o mundo. Então, personalidade é aquilo que você aparenta ser. E essas personalidades, essas máscaras, elas são construídas pela nossa própria convivência social nesta encarnação, como ela acaba trazendo heranças de encarnações passadas. Por quê? Porque cada encarnação eu vou construindo uma personalidade diferente de acordo com a época e com o meio em que eu estou inserido. Concordo? Agora já que não é identidade aqui, já a individualidade é o que você é. Então, o que você é em essência é aquilo que você vai ter em si.
e não aquilo que você vai apresentar para o outro, deu para entender? Tanto que a gente falou, algum tempo atrás, nesse processo de individuação. O que é isso? O processo de individuação é quando você vai se conhecendo e se construindo enquanto um ser guiado pela sua própria ética interior, ou seja, você e Deus, e como você vai se construindo e se emancipando, não sendo aquilo que os outros esperam que você seja, mas aquilo que está de acordo com a sua consciência. E isso é autoconhecimento. Esse é o processo de individuação, e aí nós vamos nos construir enquanto uma individualidade. Aí eu trouxe a fotinha do ovo, né? O ovo que fica diferente dos outros, no sentido de que não somos iguais, e que ele ganha asas porque ele consegue se libertar daquela situação do chão que o oprimia. Então, ele se liberta de uma situação mais constrangedora enquanto todos os ovos permanecem no chão. É isso. É isso, gente. Alguém gostaria de comentar sobre a individualidade e a personalidade e como Jesus, quando fazia suas curas, ele olhava para a individualidade e não para a personalidade do qual as pessoas estavam se revestindo. Andréia, uma pergunta. Nós, né, na ansiedade de, às vezes, desejar algo, né, no caso, uma pessoa doente com um problema, na necessidade de uma melhora, numa necessidade de querer algo, quando fala, Jesus não curou todos os doentes porque ele via a individualidade, né, não a personalidade, se foi isso que eu entendi, a individualidade de cada ser, o que ele trazia com ele. Então, não é uma questão de igual quando as pessoas falam, eu não tenho merecimento, ou isso é um castigo. Mas é porque, às vezes, aquilo que estamos passando é uma prova, né? É uma pergunta, viu? É uma prova para um aprendizado. Então, não é um castigo, é uma forma de lei de causa e efeito, né? Para você aprender nessa dificuldade, nesse sofrimento que a gente passa aqui, né, na matéria, que tudo é um sofrimento. Seria por isso, lá atrás, quando Jesus vinha e não curava, é porque ele via a individualidade, que aquele sofrimento era, na verdade, a causa e efeito daquele espírito e ele necessitava daquilo. É isso mesmo, Micaela? Ó, veja. Imagina que... Vou dar um exemplo, não com Jesus, tá? Mas eu acho que serve para a tua pergunta. Tinha uma senhora que procurou certa vez o Chico porque o filho dela tinha nascido com certos problemas, né? Assim, ele tinha umas deficiências. Ele não falava, ele tinha algumas coisas assim, várias, né? E ele não tinha, eu não me lembro se ele não tinha o braço, ou se o braço era, como é que chama? Deformado, mas ele não podia, ele não se alimentava sozinho, sabe? Mas ele andava. E aquela mãe, cuidando daquele filho, muito querido, enfim, ia levando a vida, com sofrimento ia levando a vida. Até que aconteceu uma situação que ele sofreu um acidente e ele perdeu as 2 pernas. Então ela ficou assim, sem entender que ela, meu Deus, né? Quer dizer, ele já veio assim dessa forma, a gente estava sobrevivendo mais isso, então ela achou aquilo um castigo muito grande. Então ela vai e pergunta pro Chico. Aí ela conta a história, olha, Chico, assim, e agora ele nem andar ele vai mais, né? Por que isso com a gente? Aí o Emmanuel, do lado do Chico, pede para o Chico avisar para ela o seguinte, para ela agradecer a Deus, porque aquele espírito
era um espírito reincidente em suicídios de muitas encarnações e que ele já estava pensando, apesar de toda a limitação que ele nasceu, que ele nasceu não foi só por castigo porque ele se suicidou. As deformações, as coisas que ele tinha, era sim uma responsabilidade que ele tinha assumido, mas era para que ele, naquele corpo, quebrasse aquele ciclo de suicídios, porque o suicídio é reincidente. E aí ele já estava pensando em se jogar num rio que tinha ali próximo. E então foi a estratégia que a espiritualidade usou e foi permitido fazer isso para que ele não se jogasse no rio e conseguisse passar aquela encarnação sem se suicidar. Então, olha só o que era um mal e, na verdade, foi um bem. Então, imagina se Jesus pudesse chegar e ia curar esse menino. Sim, é isso que eu quero fazer esse jogo, essa experiência. Não ia, né, Micaela? Por quê? Porque Jesus sabia o que era melhor para ele, não o que a mãe queria. A espiritualidade trabalha para a gente não fracassar. Exato. Né? Sempre. O ponto de vista espiritual é sempre mais amplo do que o nosso ponto de vista muito estreito. A gente só pensa no agora, no aqui, no agora e no nosso bem-estar físico. Mas o que interessa é a saúde da alma e não às vezes uma doença no corpo físico é o quê? É uma cura para a alma. Eu estou jogando para o físico uma energia densa que estava deformando o meu espírito. Então, o corpo acaba sendo uma cura, né? Um tratamento. Então, um câncer, uma doença, às vezes aí que a gente reclama, é lógico que a gente tem que lutar pela saúde, pelo bem-estar, mas pode ser um processo de cura, ou seja, a doença como um processo de cura da alma. Certo, Micaela? Respondeu? Certo, sim. Ok. Gente, eu falei que a gente ia fazer 2 itens, mas pelo jeito a gente não vai fazer. Eu vou terminar esse item só até a primeira estrelinha e aí a gente encerra. Sabia que ia dar pano para manga esse assunto, porque é um assunto muito instigante, mas é bom a gente saber. Eu falo assim que eu trago essas coisas da reencarnação, porque a pessoa fica sabendo que a gente é espírita, a primeira coisa que ela vem é questionar a gente. Então é importante a gente saber dessas coisas, não é verdade? Então aqui, continuando, né, o nosso assunto. Então aqui tem o nosso codificador, Allan Kardec, e no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é isso aqui? Isso aqui vai ter a ver com a próxima frase de Joana, que eu vou ler para vocês. Vocês vão ver o que tem a ver com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela vai dizer o seguinte, que sabendo acerca da fragilidade humana, emulava, ou seja, Jesus se esforçava, né? Então, emulava a fortaleza moral, fiel à lei de causa e efeito vigente no mundo, que é bem a pergunta da Micaela, né? Então, Jesus sabia das nossas fragilidades humanas, das nossas fraquezas. Então, como é que ele se esforçava? Ele se esforçava para fortalecer em nós, se esforçava? Não, se esforça, porque o Evangelho está aí, Jesus ainda está conosco, né? Se esforça para que a gente tenha força moral para suportar as consequências dos nossos atos e procurar fazer melhor, fazer de novo, né? Reescrever a nossa história. E ele era fiel à lei de causa e efeito, ou seja, as curas só iam acontecer quando o espírito de fato já estava preparado para ficar sem aquela prova. Aí, Joana vai nos dizer, esse eu não coloquei, eu só vou ler para vocês, que não apenas no diálogo mantido com Nicodemos vibrou a sua declaração quanto à necessidade de nascer de novo, que é esse capítulo 4, né? Então, Jesus conversa com Nicodemos, está registrado na Bíblia isso, e na conversa com o sacerdote Nicodemos, Nicodemos pergunta o que ele tem que fazer para ir para o reino dos céus, para ser salvo. Aí Jesus responde, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Então, Jesus é muito claro na resposta. Nós precisamos nos aperfeiçoar para que nós possamos entrar no reino de Deus, até que a gente se torne espíritos puros. Nós estamos atrelados às reencarnações na carne. Então, a declaração da reencarnação, né? Então, ela se repete de forma variada outras vezes, confirmando o processo das sucessivas experiências carnais. E esse processo é um método misericordioso do amor de Deus para o benefício de todos os espíritos. Então, aqui o que Joana está nos dizendo? Que Jesus, em várias ocasiões no Evangelho, ele fala sobre a reencarnação. Fala aqui na conversa com Nicodemos. Os nossos irmãos católicos muitas vezes traduzem esse nascer de novo pelo batismo, pela água, né? Mas a doutrina espírita, e nesse capítulo 4 do Evangelho do Espiritismo fica bem claro o que não é. No caso aqui eu não tenho tempo para entrar mais a fundo nisso, mas quem gosta do assunto, eu recomendo ler o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá está bem claro. E mesmo porque Jesus, se fosse uma coisa simbólica só do batismo, ele não ia falar o próximo que nós já vamos ver, que é o caso de Elias. Então, Jesus fala, sim, da reencarnação em várias partes de sua pregação, em vários ensinamentos. E aqui a mentora está nos dizendo que a reencarnação é um método misericordioso de amor de Deus, ou seja, nessa escola de aprendizado divino, o método que Deus pensou mais misericordioso para conosco é nos dar muitas chances para que nós possamos todos chegar à perfeição, porque se assim não fosse, alguns de nós ficaríamos para trás. E aqui eu coloquei, lembra que eu falei que falou mais de uma vez, né? Aqui nós vamos falar de novo do Nicodemos e eu vou ler para vocês na íntegra o item 6, que é rapidinho, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lá no Evangelho está escrito assim, que a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na Terra se nos depara muitas vezes nos Evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, porque lá no Evangelho fez a reprodução de trechos bíblicos. Se essa ideia fosse errônea, então se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele insiste acrescentando: não te admires que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. Então está muito claro o que Jesus no Evangelho quer dizer. Nós precisamos ter várias experiências na carne para que a gente possa ser capaz de compreender a Deus relativamente, né? Ou seja, que a gente possa atingir a condição de espíritos desprendidos da matéria. E aí agora, a última partezinha, eu vou falar tudo, depois eu volto para vocês. O último parágrafo dessa parte. Então, a Joana vai nos dizer que nenhuma surpresa causou aos discípulos a resposta a respeito do Elias que já viera. Eu destaquei aqui, ó, Elias que já viera. Assim como a indagação em torno de quem que ele seria, segundo a opinião do povo, em razão de ser crença quase generalizada à época, a pluralidade dos renascimentos. Aqui Joana está dizendo que a época de Jesus, a pluralidade dos nascimentos, ela era aceita sob o nome de ressurreição, na verdade. Então, os apóstolos e toda a gente tinha uma ideia de que Elias voltaria, porque isso estava nas profecias do Velho Testamento, que o profeta Elias, ele voltaria à época do Messias, que era Jesus, né? E o povo também não sabia se Jesus era um profeta, se era Messias. Então, quando eles estão descendo do Tabor, Jesus com os 3 apóstolos, João, Pedro e Tiago,
eles perguntam para Jesus, Elias não tinha que vir? Porque estão discutindo, aí eles começam a reconhecer que Jesus era o Messias. Então os apóstolos perguntam assim, mas não diziam os profetas que Elias viria primeiro? Que essa era a profecia, que Elias antecederia o Messias. Então, se Jesus era Messias, cadê Elias que não tinha voltado, né? Que não tinha ressuscitado? Aí Jesus vai explicar que ele já tinha vindo e que não os reconheceram. E aí fica claro no texto bíblico, Jesus fala claramente, não é por simbolismo, porque ele já veio e fizeram tudo com ele. E os apóstolos entenderam que era de Elias que eles estavam falando. Então, Elias, aí eu coloquei a imagem aqui, olha, Elias, João Batista foi a reencarnação de Elias. E Jesus aqui não está falando de ressurreição da carne, porque a crença que se tinha é que Elias, o corpo de Elias iria voltar. Não é ressurreição, por quê? Se vocês se lembram, Elias foi primo de Jesus. Elias era 6 meses mais velho que Jesus. Então, Jesus conviveu com Elias criança. Então, é um caso na Bíblia de reencarnação, porque Elias nasceu da mãe dele, Isabel, prima de Maria, cresceu, era primo de Jesus, conviveu, apareceu em várias histórias na Bíblia, e Jesus está dizendo que ele era Elias. Então, não foi o corpo de Elias que desceu do céu, ressuscitado, ou que reapareceu, não. É um caso de reencarnação bíblica. E aqui, só por curiosidade, né, para a gente encerrar essa história, é que Elias é uma coisa, a lei de causa e efeito, né? Jesus sempre disse que ele se autodenominava o filho do homem. Filho do homem era aquele espírito que não tinha necessidade mais de reencarnar, no caso de Jesus, que já era um espírito puro. Agora, quando ele falava filho de mulher, era porque eram aqueles, como nós, que estamos presos na carne, né, que ainda tem necessidade de reencarnação. Então, ele falava de João Batista, dizendo que João Batista era grande, mas ele era o maior dos filhos de mulher. O que ele estava querendo dizer? Que João Batista era grande sim, mas ele veio como uma missão. Mas não era só uma missão em relação igual a de Jesus, que era para a humanidade, veio para se doar. Ele tinha resgates a fazer, ele tinha responsabilidades. É isso que ele queria dizer quando dizia que João Batista era filho de mulher. Então ele falava que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. É isso que ele estava dizendo, ou seja, ele ainda tem coisas a resolver. E aí, não sei se vocês sabem, resolvi contar, enfim, tomara que interesse. João Batista, sendo Elias reencarnado, o que aconteceu lá com Elias? Elias foi um profeta de muitos anos atrás, antes do nascimento de Jesus. Eu não me lembro se era 400 anos ou 300 anos, tempo atrás. E Elias, ele defendia o Deus único dos hebreus. E nessa época, o rei Acabe, que era o rei dos hebreus, ele tinha contraído um matrimônio com uma rainha de outro povo, chamada Jezebel. Aí a rainha Jezebel, ela era adoradora de um deus chamado Baal. Então ela levou, quando ela foi lá para aquela região ali da Palestina, ela levou vários sacerdotes desse Deus com ela, e como o rei Acabe era um rei muito submisso, ele acabou se convertendo ao Deus Baal, e ele dava permissão para os cultos. E Elias, como defensor do Deus único, de Yahvé, ele ficava muito irritado com isso, e ele colocava o povo contra o rei Acabe e a rainha. A rainha, então, se irritava com Elias e conseguiu que o rei Acabe perseguisse o Elias. Aí o que acontece? Elias fugiu para as montanhas e teve uma situação lá que se fez e que houve um desafio entre Elias, sozinho, como profeta de Jeová, e os 450 profetas do Deus Baal. E eles fizeram um desafio para ver
qual dos deuses era o mais poderoso, se era Yahvé ou se era o Baal. Aí acontece lá numa região do deserto, Elias contra 450 profetas, e Elias consegue prodígios, usando o nome de Jeová, né? Ele consegue, até tem a fotinha aqui para vocês verem, ele botando fogo num lugar, então ele consegue fazer prodígios. Hoje o Espiritismo nos ajuda a entender isso tudo está no Velho Testamento, viu, gente? Essa história está lá. Que pode ser manifestações espíritas, né? Mas enfim, aí o que acontece? O povo fica maravilhado, entende o poder de Yahvé, que Yahvé é mais poderoso, e que Elias realmente era um profeta de Yahvé. Até aí tudo bem, então Elias ganhou a disputa. Só que ele não ficou satisfeito com isso. O que ele fez? Como ele viu que o povo estava a favor dele, ele incita o povo a matar os 450 profetas do Deus Baal. Elias seria um médium de efeito físico? Isso, pode ser ele, viu? Ou alguém que estava lá, porque tinha muita gente, com né? Ele, entendi. Com ele, Entendi. Aí já volto para vocês, tá, Micaela? Termina a história. Porque eu precisava saber para me entender. Enfim, mas foi um efeito físico, mas a gente não sabe se é ele, porque você sabe que ou é o ectoplasma de alguém. Uhum. Então, o que acontece? Elias era inspirado, se ele tinha. Uhum. Não sei, ele era um médium, ele conversava, sabe? Isso ele fazia. Uhum. Então, o que acontece? Só que aí, como ele ganhou, ele insuflou a multidão para matar esses profetas. E mataram de fato. Como será que matou? Mataram degolando a espada, degolaram o pescoço de todos os 450 profetas. Eis que, agora vão lembrar, todo mundo lembra como é que morreu João Batista? Vou voltar até para vocês. Como é que morreu João Batista? Herodíades pede para a filha Salomé pedir ao Herodes, que tinha prometido satisfazer qualquer pedido dela, pede o quê? A cabeça de João Batista numa bandeja. Como é que ele morreu? Degolado. Por quê? É o resgate dele, né? Resgate dele. Por isso que Jesus falava que ele era o maior dos nascidos de mulher. Mas o menor do reino dos céus era maior que Elias, porque ele ainda devia, né? Então, quando ele desencarna naquela situação, e adivinha quem era o rei Acabe? Herodes, Jezebel, Herodíades. E todos os profetas de Baal estavam na festa em que a cabeça de Elias foi apresentada. Resgate. É isso que eu tinha para falar hoje. Agora eu deixo a palavra com vocês. É uma fofoca reencarnatória muito boa. Isso aí é muito bem explicado. Não sei se vocês viram, Maria Madalena, aquele seriado. Uhum. A protagonista é a Maria Madalena, mas explica toda essa parte que você falou desses milagres de Jesus, né? E agora a parte do João Batista ser degolado, tá tudo ali para quem... Tá tudo compilado, né? Mas é legal, eu gostei muito. Tem algumas coisas que não tá bem de acordo com a Bíblia, mas é bom. Algumas coisas estão bem diferentes. São bem diferentes. Assim, a gente não pode tratar como se fosse, assim, real, né? Fiel. Mas é muito bom. Eu tô assistindo também. Tô quase no finalzinho. Oi, Lourdinha. Mariana, é a Rosângela? Tem um pessoal que eu não vi. Mariana. Nossa, eu vejo só o Eduardo, a Carla, a Eliane e o seu Se você fazer na setinha azul, você vê o resto, Micaela. Eu achei que tava só a gente. Gente, pra gente poder encerrar, mais alguém? Não? Então é isso. Então vamos. Espero que tenha sido bom para vocês. A gente só fez uma parte, agora fica outras 3. Semana que vem a gente conversa mais. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. A Jesus, nosso modelo e guia, por todo esse ensinamento que Ele nos trouxe, por todo o amor que Ele tem por nós.
a Joana de Ângeles nesse trabalho que trouxe esses livros preciosos para nós, ao Divaldo, o médium pelo qual isso chega às nossas mãos, a nossa casa espírita, que possamos vibrar por ela, e por todos nós nesse momento, que as bênçãos de Deus jorrem para nós e que estejamos, todos nós, com a paz que Jesus nos deixou. Que a paz de Jesus esteja com vocês, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela presença de todos. Fiquem bem. Tchau.